Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Olha, nós estamos em São Bernardo do Campo. Tem que respeitar, e eu quero declarar que esta será a série mais extraordinária da nossa vida, com o maior número de testemunhos da nossa história, que Deus vai falar com você de uma maneira como nunca antes. Eu quero que você prepare o seu coração, porque hoje o Espírito Santo de Deus vai encher o seu tanque. A sua mente será blindada e tudo aquilo que tem roubado a sua paz será tirado da sua mente e será colocado pensamentos de bem, pensamentos de bênçãos, e o Senhor levará você para uma nova estação. Você crê? Em nome de Jesus, eu quero declarar isso, uma nova estação, e será a melhor estação da sua vida, em nome de Jesus. Antes de a gente ir para o vídeo, eu tenho duas coisas importantes para te falar. Primeiro é sobre a nossa associação evangelística. Nós estamos alcançando mais de 400 mil pessoas através do discipulado, através do cuidado cristão, do discipulado de fato. Nós temos discipuladores hoje dentro da penitenciária, para você ter uma noção. Projetos sociais, escolas, como lá no Paquistão. Agora tem mais de 100 crianças estudando de maneira gratuita, e você pode ser parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador. Aliás, eu quero que você chegue mais perto e seja parte daquilo que Jesus está fazendo. Todas as informações que você precisa estão aparecendo aqui abaixo. Eu quero que você lance uma boa semente. Não é sobre somente recurso financeiro, é sobre tempo, é sobre oração, porque o que Jesus está fazendo é sobrenatural. E antes de a gente ir para o vídeo, o pedido de sempre. Curte o vídeo, curte agora, é rapidinho, aperta o botãozinho do like. O YouTube diz: nossa, que vídeo bom, e manda para mais gente. Curte o vídeo, comenta de onde você assiste, qual é o seu, o seu lugar. Comenta, nem que seja por dó. Entendeu? O YouTube, nossa, que vídeo bom, manda para mais pessoas. Compartilha, manda pros seus amigos, pros seus inimigos, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, nós já passamos de 10.400.000 pessoas. Se inscreve, ativa o sininho, e toda a segunda-feira, sem faltar, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda às 7 da manhã, aqui no nosso canal. Quinta-feira, mentoria de vida, aqui no nosso canal. E de segunda a sexta, no SBT, às 7:30 da manhã, Bom Dia Esperança. Amém? E agora? Não, mas alguém falou, mas não tinha saído do ar por baixa audiência? É mentira do inimigo, querendo confundir você. Tudo aquilo que Deus coloca a mão prospera e é abençoado. Amém. Você tem algum amadinho que falou? Manda para ele, fala: não, lindo, a palavra de Deus segue sendo ministrada para o Brasil inteiro no primeiro horário da manhã. Amém. Vamos pro vídeo. Aleluia! Ele é fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 Samuel, aleluia, capítulo de número 16, versículo de número 14. 16 e 14 diz o seguinte: porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno
da parte do Senhor o atormentou. Esse talvez seja um dos textos que me assustam. E me assustam pelo fato de um homem que foi ungido por Deus, de um homem que foi chamado pelo Senhor. Se você não conhece a história de Saul, é muito simples e é fácil lembrá-lo. Saul foi o primeiro rei ungido por Deus para cuidar da sua nação preciosa, Israel. O povo pedia que Deus mandasse um rei. Eles queriam ser como as outras nações. Então Deus enviou um rei. Samuel ungiu ele. Ungir é derramar o azeite, é derramar uma unção poderosa. E essa unção transformou Saul no primeiro rei da história de Israel. O começo da vida dele foi marcado por milhares de vitórias. Um homem que agradou o coração de Deus, que viveu algo sobrenatural. Mas em um determinado momento, por duas coisas, ele perdeu tudo: impaciência e medo. Não foi arrogância, não foi soberba, foi impaciência e medo. E se tem duas coisas que destroem a paz do nosso coração, é a paciência, a falta dela, e o medo. E isso é o que destrói milhares de pessoas. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos ungidos por Ele para viver o plano perfeito dele para nós. Mas por causa da nossa impaciência, por causa do nosso medo, a nossa mente perde o governo. Somos atormentados por maus pensamentos, somos dominados por angústia e ansiedade. E então começamos a tomar as piores decisões da nossa vida. E essas decisões nos levam para longe de Jesus. E nem sempre essas decisões pareciam erradas. Às vezes foram muito bem intencionadas. Mas não foi Deus que mandou, foi a gente que quis. Então nossa mente fica vulnerável. E por conta da nossa vulnerabilidade, nos colocamos em circunstâncias que Deus não queria, que Deus não nos enviou. E nesse lugar a gente se desespera, e a impaciência fica ainda maior, e o medo rouba toda a nossa esperança. E agora eu começo a entender que algumas coisas da nossa vida, elas podem ser prevenidas se nós tivermos a palavra certa sobre o nosso coração. A gente ama fazer tudo para Ele, mas a gente faz nada com Ele. A gente diz que tudo que a gente faz é para Ele, mas nosso tempo com Ele é muito pouco. Nossa vida com Deus, ela é pequena, ela é restrita, ou ela só está de fato conectada quando tudo então já aconteceu de ruim. E aí a gente precisa que um Davi venha, toque a harpa, para que os espíritos malignos saiam de nós. Então hoje eu entendo o que Jesus quer para nós. Eu quero dizer e declarar que essa mensagem vai blindar a sua mente. Você não recebeu na intensidade que eu declaro. Eu quero declarar que essa mensagem vai blindar a sua mente, vai levar para uma posição de governo onde você nunca esteve sobre as suas emoções, e vai fazer algo que você vai agradecer muito. Vai deixar o teu tanque cheio e transbordando. Aleluia, diga: Jesus, completa o tanque. Amém. Podemos começar? Meu pai é um homem de Deus hoje. Ele um dia não era, hoje ele é. Meu pai é um homem de conselhos práticos.
Meu pai é um homem que não estudou muito, estudou até a 5ª série só. Mas é um homem que vale a pena ouvi-lo, porque a vida lhe ensinou muitas coisas. Algumas a longo prazo eu aprendi, outras de curto prazo não foram suficientes. Meu pai sempre foi um homem de dizer: tome cuidado, não se endivide, não suje o seu nome, não tome emprestado. Meu pai sempre foi muito sábio, mas pelas próprias dores que a vida lhe fez viver. Me lembro de algumas vezes, quando eu era criança, de o carro ficar sem gasolina. Quem aqui já viveu isso? Esse é o atestado máximo de um pobre. Aí alguém vai dizer: ricos ficam? Ficam. Mas o pobre é profissional. Porque a gente espreme o ponteiro. A reserva nunca é só 50 quilômetros. A gente diz: não, no manual diz 50, mas anda 70 fácil. Quando está no final, a gente já nem acelera, a gente empurra com a unha para chegar até o destino. Quantas vezes a gente já ficou sem gasolina e quantas vezes a gente testemunhou dizendo: Deus multiplicou a gasolina no tanque. Não era para ter chego no posto, mas chegou. Mas meu pai sempre me dizia uma coisa. Ele dizia: filho, se você andar muito com o carro na reserva, uma hora a bomba de combustível queima. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu não ouvi ontem. Eu ouvi isso lá atrás. Eu devia ter 19, 20 anos. Eu tinha um Uno 2001 branco, vendia embalagem. E meu pai sempre dizia: como é que está o combustível? E eu falava para ele: tá, dá para ir, dá para ir. Algumas vezes eu liguei para o meu pai, dizendo: pai, não deu, me salva. E aí eu acordei numa madrugada dessas com essa palavra no meu coração. Se a gasolina estiver na reserva e esse for o seu hábito, uma hora a bomba de combustível vai queimar. Se o seu relacionamento com Deus está na reserva, vai chegar uma hora que você não vai sentir mais saudade. Vai sentir mais uma hora que você não vai sentir mais o que te falta, porque o Espírito de Deus vai ter saído de você. E você se acostumou a ter pouco, você se acostumou a faltar, e de repente você se acostumou a ter nada. Mas você ainda anda, mas não tem mais combustível. Você ainda está vivendo coisas extraordinárias, mas está na reserva. Você está aqui ouvindo uma mensagem agora e está dizendo: eu sinto a presença de Deus, mas você está na reserva. Falta pouquinho para acabar. Você gastou para os outros e não tem reserva para você. Você tem palavra para todo mundo, mas não tem palavra para você no dia difícil, porque o teu combustível é pouco. E é por isso que a nossa mente é tão vulnerável, porque o nosso espírito está completamente desnutrido. É por isso que qualquer coisa nos abala, é por isso que qualquer coisa nos aflige, é por isso que qualquer coisa rouba a nossa paz, porque a gente está sempre na reserva. É sempre o que precisa para o dia, é sempre o que precisa para a semana. A gente até calcula: não, se eu orar pelo menos um minutinho, se eu ter minha vida com Deus assim, eu tá bom. E aí você olha para a sua vida e o ponteiro está colado. Se precisar para mais um dia, você não tem. Se precisar para um problema grande, você não tem. Se precisar para uma dificuldade, você não vai chegar até o dia que o Espírito Santo não estiver mais em você. Você depende da segunda-feira. Você ouve uma mensagem e acha que isso é suficiente. Não, lindo, ele só tirou o combustível ali, a linha do combustível da reserva, mas ainda tem mais de 3/4 do tanque para encher. E a gente está dizendo que está gastando a nossa vida,
Mas Jesus não quer que você gaste a sua vida e perca a sua salvação. Jesus não quer que você gaste a sua vida e perca a comunhão com Ele, porque de fato não foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu vou te falar uma parada. Sabe por que isso nasceu? Nós acabamos de viver a maior cruzada evangelística da história do nosso país, dos últimos 50 anos. Foram mais de 200 mil pessoas alcançadas presencialmente em 6 dias. Você pode celebrar a Jesus por isso? Sabe, eu nunca imaginei na minha vida viver isso. Eu nunca imaginei que um dia Jesus ia usar um improvável para falar para tanta gente. E eu sofri esses 6 dias. Não foi fácil, porque ninguém imagina as guerras por trás, ninguém imagina a quantidade de ataques que se levanta quando o mover de Deus é tão poderoso. A gente não entende que existe um mundo espiritual que nos ataca, que tenta roubar a nossa paz. E aí eu comecei com força, e o combustível foi baixando, e foi baixando, foi baixando, e foi baixando. E eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. Eu estou olhando uma multidão de gente aceitando a Jesus, mas não estou olhando para dentro de mim, eu não estou olhando para o que está acontecendo. Sabe, e essa é a loucura de fazer por todos e esquecer de si. De achar porque você está pregando para milhares, você está no centro da vontade de Deus. De achar que você está pregando para muitos, então você está cheio do Espírito Santo. Não, você está se esvaziando, você está se esvaziando. Todo conselho que você dá, você se esvazia. Toda palavra liberada, você se esvazia. Cada vez que você coloca a mão sobre a vida de alguém, você vai se esvaziando. A questão é quando você para encher você. E aí eu vou te falar, eu estou sendo vulnerável ao nível máximo aqui. Eu vivi os melhores dias da minha vida. Eu fui para o lugar que eu mais amo para lançar o livro que eu sonhei, que foi o nosso devocional, Oi Deus Sou Eu de Novo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Minha mente está atribulada. Coisas que faziam tempo que não roubavam a minha paz, roubaram a minha paz. Eu não estou falando de um mês atrás. Hoje eu estou gravando aqui quinta-feira. Ontem eu estava passando mal. Aí eu olho para Saul e entendo. Saul foi ungido no começo, mas azeite bom é azeite novo, não é azeite antigo. Eu vou falar de novo para você nunca mais esquecer. Vinho bom é vinho velho. Agora azeite bom é azeite novo. Você tem hoje, você precisa amanhã de novo, amanhã depois novamente. Vinho é uma coisa, azeite é outra. Unção é todo dia, volta na fonte e pega mais. Todo dia volta na fonte e pega mais. E vai transbordar, mas vai esvaziar também. No outro dia volta e pega de novo. Vai e pega de novo. Quando você entende que azeite bom é azeite novo, você entende que a unção de 10 anos atrás não é suficiente para suportar a sua vida. A palavra que eu recebi quando eu era garoto não é suficiente para me suportar até aqui. A experiência com Deus que eu vivi um mês atrás não é suficiente para me fazer pregar cheio do Espírito Santo aqui. Entende? A unção que você recebe na segunda não vai chegar até sexta-feira. A unção que você recebe no culto de domingo não é suficiente para sustentar a tua família até a quarta. Você precisa todos os dias voltar na fonte. Você precisa todos os dias voltar na presença dele e dizer: Deus, o que eu preciso? Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Entende? Daí hoje eu estou preparando a mensagem. E a primeira mensagem foi: Deus, eu quero falar sobre uma mente blindada de pensamentos que destroem o nosso futuro. E aí eu começo a escrever. Está aqui no meu caderninho. Eu começo a escrever. E aí Deus vai começando a falar comigo. Saul foi rejeitado, não porque ficou orgulhoso somente, porque no final ele ficou, mas porque só ficou com azeite do primeiro dia. Foi impaciente, não era para ter feito algumas coisas e desobedeceu. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, nem para pecar a gente serve. Vou falar de novo para você não esquecer. Quando você está cheio do Espírito Santo, nem para pecar você serve.
Tem coisas que você não vai conseguir ouvir, tem coisas que você não vai conseguir falar, tem mesas que você não vai conseguir sentar, tem lugares que você não vai conseguir. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, e aquilo que está dentro de você repele aquilo que não pode estar perto de você, aquilo que não pode encostar, aquilo que não pode te sujar, aquilo que não pode te manchar. O azeite repele, lembra disso. Se você está vazio, qualquer palavra entra. Se você está vazio, qualquer conselho serve. Se você está vazio, qualquer sentimento te domina. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, pensamento nenhum tem poder sobre você, comparação nenhuma tem poder sobre você, crítica nenhuma tem poder para te paralisar, porque quem está cheio, já está cheio, não cabe mais nada. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Espírito Santo vai encher você de tal maneira que nada vai conseguir roubar a tua paz a partir de hoje, que nada vai roubar a tua esperança em Cristo Jesus, que não serás manchado, não serás paralisado, não serás atingido, e que a mão do Senhor vai te guardar. Só que lembre-se, você está cheio hoje, mas amanhã precisará se encher novamente, e depois de amanhã novamente, até que Ele venha. Vinho bom, velho, azeite bom, novo, unção fresca. Sabe, unção fresca foi essa tarde no quarto, sem nada acontecendo, só o Espírito Santo fluindo, falando, derramando do Espírito dele. E aí o Senhor, falando comigo, eu disse: Jesus, mas então tá, o que é então essa parada? A ausência dele, mente descoberta. Sem relacionamento com Ele, mente vulnerável. Coisas que não roubariam a sua paz naturalmente, vão roubar a sua paz. Coisas que não teriam poder para te paralisar, sem Ele vão te paralisar. A gente é ser humano. A gente diz que não, mas pega. Sabe o que eu percebi na vida? Que tem coisas que só doem quando eu estou longe dEle. Tem coisas que me roubam a paz só quando eu estou longe dele. Tem coisas que eu só perco a paciência porque eu não estou bem com ele. Tem músicas que eu só escuto quando eu não estou de bem com ele. Se o azeite não estiver transbordando, tem coisas que eu consigo ouvir, tem coisas que eu consigo falar, tem coisas que eu consigo até dizer em alto e bom tom. Tem coragem para umas coisas que não teria se tivesse cheio. E aí o Espírito Santo está falando comigo: Dave, eu prefiro você do meu lado do que pregando para 200 mil pessoas. Dave, eu preciso que você volte todos os dias, ao invés de sair de casa toda semana. Eu estou em crise com Jesus. Jesus, mas eu amo pregar, eu amo, é a minha vida. E o Senhor está falando comigo: mas eu não quero que você pare, eu só quero que você esteja cheio. Fala para quem está perto de você: Jesus não quer que você pare, Jesus só quer que você esteja cheio. Jesus quer que eu grave milhares de séries, mas Jesus não quer que eu grave isso aqui sem a presença do Espírito Santo. André, do que vale milhares de pessoas se a voz que ecoa está vazio por dentro? Eu senti isso ontem. Pensamentos dominaram a minha mente. Fiquei sem paz. Coisas que não tinham mais poder sobre mim ontem vieram na minha mente e me dominaram. E eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. E aí passou. Dormi, acordei. E agora de tarde, o Senhor me fez entender que era só saudade. Ô Dave, volta na fonte todo dia. Deus não me deu oi, Deus sou eu de novo só para você. Deus deu para mim. Eu estou olhando agora na minha prateleira e está lá: oi Deus, sou eu de novo. Tu és escravo daquilo que você ensina. Volta na minha presença todo dia. Está com pressa, acorda mais cedo, mas não sai sem azeite. A gente arruma tempo para tudo. Sabe, quando está com pressa, acorda mais cedo. Tem muita coisa para fazer, coloca ele como prioridade.
entendeu? A gente acorda cedo para tirar visto, a gente acorda cedo para pegar voo, a gente acorda cedo para compromisso que é importante. Agora a gente só esquece que o mais importante é a presença de Jesus dentro de nós, que o mais importante é uma comunhão viva. Ei, eu não quero ser Saul no final da vida. Eu vou talvez ser um Davi, eu vou errar, porque eu sou ser humano, mas eu não quero perder a presença dele, eu não quero perder a graça dele, eu não quero ficar longe dele. E aí eu estou perguntando, o que eu preciso? A palavra é volta todo dia. Se você não voltar, sua mente fica vulnerável. Se você não voltar, o seu espírito fica fraco. Se você não voltar, você vai perder a paz. Agora, se o azeite estiver transbordando, 2 aleluia, eu vou falar de novo. Mas se o azeite estiver transbordando, eu vou declarar isso no nome de Jesus. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai encher você de uma maneira tão sobrenatural que não terá espaço para mais nada dentro de você. Pensamentos do mal não vão governar a sua mente, medo não irá paralisar você, comparações não irão roubar a sua paz, críticas não terão governo sobre as suas emoções, porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo que não haverá espaço para mais nada. Nada irá roubar a sua paz, porque a sua mente estará blindada. Eu quero declarar que o Espírito Santo blinda a tua mente agora, que coisas que roubavam a sua paz não irão mais roubar a sua paz, que coisas que tiravam a sua esperança não irão mais tirar a sua esperança, e que você vai viver a melhor estação de Deus para a sua vida, a começar de hoje. Mas essa palavra só vale para hoje. Amanhã volta para buscar mais azeite. Depois de amanhã volta para buscar mais azeite. E mês que vem volta para buscar mais azeite. Mas a gente não vai andar na reserva. O tanque vai estar cheio, porque se para abastecer o carro custa dinheiro, para abastecer o teu espírito é só dobrar os teus joelhos, ler a palavra e se debruçar na presença dele, que ele vai completar você, porque o preço não é pago por você, mas ele pagou o preço na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Falei para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer de mim então? Essa resposta não é só minha, essa resposta ela é sua. Talvez você está se perguntando: Jesus, o que o Senhor quer de mim? E a resposta de Deus é: filho meu, mais do que o que você faz por mim, eu quero você comigo. Eu não te chamei para correr no limite e rodando vazio, mas para andar cheio da minha presença. O que eu quero para você e de você não é um sacrifício bonito aos olhos dos homens, mas um coração simples, obediente, que me escuta e me segue. Eu quero que você descanse no meu colo, confie na minha voz e me deixe encher o seu tanque todos os dias. Não se distraia com as comparações, não se perca nas correrias, porque só uma coisa é necessária: estar comigo. O que eu quero de você é o seu coração inteiro, porque o meu já é totalmente seu.
Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, eu tenho 20 anos, sou eu de novo. Oi, Deus, eu tenho 25 anos, sou eu de novo. Oh, Deus, eu tenho filhos, eu sou casado, sou eu de novo. Deus, agora eu já tenho netos, sou eu de novo. Deus, os meus cabelos já estão brancos, sou eu de novo. Deus, eu já estou prestes a partir, sou eu de novo. Deus, eu vivi tudo aquilo que o Senhor tinha para mim, sou eu de novo. Combati um bom combate, guardei a minha fé, acabei a minha carreira. Pode passar anos, meses, nunca nada vai mudar. Nós sempre vamos precisar de Jesus. Se você deseja que a sua mente esteja blindada, você vai precisar estar cheio dele todos os dias. Dave, como que eu me encho dele? Conversando com ele, dedicando tempo de qualidade, desligando o telefone, aproveitando o tempo com ele. Eu poderia aproveitar e fazer uma propaganda gigante aqui agora, mas não é sobre o que você vai ler, é sobre quem você vai escutar, é sobre na presença de quem você vai ficar. Entende? Eu tenho uma palavra para alguém aqui que já chorou muito na presença dele e os olhos se secaram, que já teve um temor que o livrava de tantas coisas e que perdeu o temor, que já teve uma vida vibrante com o Espírito Santo, mas perdeu o amor do começo. Volta para Ele. Ele quer encher você de volta. Ele quer fazer tudo de novo. Há uma chance para você. Completa o tanque. Minha oração amanhã, quando eu acordar, vai ser: Jesus, completa o tanque. Sabe por que quando a gente abastece, a gente não gosta de completar o tanque? Porque demora mais do que colocar só R$20. Porque a gente pensa que o próximo destino é mais importante do que o primeiro. Então por isso que a gente come migalhas, tendo um banquete preparado para nós. É por isso que a gente vive uma fé meia boca, tem milagres sobrando, mas a gente só come do que cai da mesa, porque a gente não tem tempo para se assentar à mesa e ouvir o que Ele tem para nós. A gente se conforma com a sobremesa, mas a gente pula o prato de entrada, o prato principal. E tem uma mesa preparada para você, filho. Tem uma mesa preparada para você, filha. Você nunca vai encher o tanque se não dedicar tempo. Agora, se você dedicar tempo, o seu tanque será cheio e você irá muito mais longe.
Hoje eu decidi que eu quero ir longe. Hoje eu decidi. Hoje eu decidi que eu quero ser igual. O mesmo coração, o mesmo menino, só que cheio. O marido da Paula, o pai do João, do Noah e da Serena, mas cheio. Que prega para milhares, mas cheio. Que não corta o contato com a fonte, que não se torna dono do seu chamado, que não se torne um protagonista do que Deus está fazendo, mas cheio, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se você quer ser cheio dele, a nossa oração hoje vai ser diferente. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser permanecer sentado, sente e continue como está. Mas hoje é só você e ele dizendo: Jesus, eu quero ser cheio. Eu quero ser governado por ti. Pode fazer agora o que você quiser. Se você está em casa, onde você estiver, faça o que você quiser. Se só der para fechar os olhos, feche os olhos. Mas hoje eu me debrucei na mesa e eu chorei com ele. Porque descobri que ele gosta mais do menino do que do pregador de agora. Ele gosta mais do que eu faço no secreto do que quando eu estou aqui. Não é porque um é melhor do que o outro, é porque lá não tem nada demais, é só eu e ele. E é isso que o Senhor quer de você, sem muletas, sem dores necessárias para te fazer orar. Apenas um desejo incendiado, sabe, que te incendeia. Uma fome de Deus, um desejo que não dá para explicar. Ser cheio do Espírito Santo. Jesus, nós não queremos outra coisa a não ser cheio da Tua presença. Nós queremos ter fome insaciável da Tua presença, porque nós entendemos que quando o Senhor entra, tudo aquilo que estava fora do lugar vai para o lugar. Jesus, eu oro para que agora os Teus filhos sejam cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua glória. Que aqueles que falavam em línguas e que nunca mais falaram, voltem a falar em línguas. Que aqueles que perderam o temor, voltem a temer. Que aqueles que pararam de chorar, voltem a chorar como nunca. Mas não de tristeza, mas porque estão cheios da Tua presença. Inaugura um novo tempo na nossa vida contigo. Inaugura uma nova estação na nossa vida e relacionamento contigo, Jesus. Porque nós entendemos, não dá para viver essa vida controlando o combustível no tanque. Ou a gente está cheio, ou a gente está cheio. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia
E se você puder, com o nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto, que você está abrindo. Então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Nós estamos em Joinville e esse é o Mentoria de Vida. E a palavra de agora é o combustível espiritual que acelera a sua vida. Fala para quem está perto de você, nós vamos passar de 100 hoje. Vamos ficar rápido. A gente vai conseguir. E olha, entenda, uma coisa depende da outra. E isso aqui que eu vou falar agora vai trazer ainda mais sentido para as últimas coisas que você ouviu. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Antes de começar, eu tenho um recado para você importante. Aliás, um pedido. Se você puder, curte o vídeo agora. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nós já somos mais de 10 milhões e meio de pessoas no nosso canal. Aleluia! Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para todo mundo. Temos um grupo, uma comunidade de WhatsApp do Mentoria de Vida. Se você ainda não é parte, tá esperando o que, bebê? Bora, entra no nosso grupo. Toda semana você vai ser lembrado, você vai ser, apontado para uma direção que vai levar você ainda cada vez mais para a presença de Jesus. E o meu recado importante é sobre o nosso devocional. O nosso devocional Oi Deus, sou eu de novo, que está disponível e que já é um best-seller. E se você quer e ainda não tem o nosso devocional de 2026, é só clicar no link abaixo com frete grátis. A gente vai enviar para sua casa em qualquer lugar do Brasil. E eu acredito que nessa altura do campeonato, para qualquer lugar do mundo, você já pode ter o devocional Oi Deus, sou eu de novo. E agora, tudo que é combinado fica mais bonito. Vamos para a mensagem. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, diz o seguinte: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vou lembrá-los. Primeira mensagem era intimidade. Para buscar a intimidade, nós precisamos ser convencidos por alguém que precisamos disso. Quem é que convence o homem? Fale, o Espírito Santo. Então vamos começar de novo, como se vocês estivessem preparados para responder. Para sermos convencidos que precisamos de Jesus dentro de nós, não é um pregador que convence. Para ser convencido que você é pecador e precisa de Cristo, não é um pregador que convence. Você precisa de alguém. Qual é o nome dele? Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que ele já estava desde o começo com você. 2 amém, vou falar de novo. Então eu quero que você entenda que ele está desde o começo da primeira mensagem junto com a gente. Amém? Segunda mensagem, lembra sobre o que foi? Você precisa pegar um atalho para o milagre. E o atalho é a obediência.
E para obedecer e tomar decisões sábias, você precisa de quem? Então ele já estava desde a segunda mensagem também aparecendo. Porque para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Agora vamos para a mensagem 3. Lembra qual era? Renove a sua mente. E o que renova a nossa mente? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então na mensagem 3, ele também era o protagonista. Mas na mensagem 4, eu estou falando de combustível espiritual, que acelera a sua vida. E quem é o ingrediente principal? Não é um arrepio, não é um vento, não é uma sensação, é uma pessoa. E quem ele é? Então pronto. A mensagem de agora é: se você quer viver de fato tudo o que ouviu anteriormente e acelerar em direção àquilo que Deus tem para você, você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. E agora, para mim é a parte mais maravilhosa de todas. Quando você vê Jesus falando para os discípulos, Lucas 24:49, ele vai dizer: então vocês receberão virtude do alto e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para eles, e está sendo reafirmado em Atos capítulo de número 8, a seguinte questão: durante 3 anos e meio vocês andaram comigo, e eu estava fora, eu estava olhando nos olhos de vocês, eu estava caminhando na frente de vocês, direcionando vocês. Vocês seguiam os meus passos, vocês ouviam a minha voz, vocês iam na minha direção, vocês caminhavam comigo lado a lado. Mas agora não vai estar mais na frente, não vai estar mais atrás, não vai estar mais do lado, agora vai estar dentro. Amém. Está me dando medo, é que talvez você não entendeu o preciosismo do que eu acabei de dizer. Não vai estar mais na frente, não vai estar mais no lado, não vai estar mais atrás, vai estar dentro. Dentro. Então o que Jesus está dizendo é: em meu nome vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas para que as obras maiores apareçam, vocês precisam de algo a mais. Vocês precisam de algo a mais. E esse algo a mais é o meu Espírito Santo, que será derramado sobre vocês. E por causa disso, está no texto, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, de uma maneira clara, existe um antes e depois da presença do Espírito Santo sobre a vida do homem. Existe um antes e depois meu e seu da presença do Espírito Santo agindo dentro de nós de fato. Eu aprendi a vida toda e durante um tempo entendi errado. Na verdade, aprendi certo e talvez entendi errado. Que alguém cheio do Espírito Santo era alguém que falava em línguas estranhas. Que alguém cheio do Espírito Santo era aquela pessoa barulhenta na igreja, que glorificava alto, que dava aleluia alto. Mas depois de descobrir que alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ou seja, cheio daquilo que Deus é nas suas atribuições. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais justo, mais amoroso, mais paciente, mais benevolente, mais compaixão você carrega naquilo que você faz. Então, vírgula, se você é alguém que se torna o oposto desses atributos, provavelmente você está rodando vazio. Provavelmente você não está cheio do Espírito Santo. E essa é a questão importante do que eu queria que você entendesse. Se combustível é de fato o que nós estamos colocando como o Espírito Santo dentro de nós, significa que quanto mais dele a gente tem, mais longe a gente chega. Significa que quanto mais sobrecarregados da glória de Deus a gente tiver, mais longe a gente vai. Longe para quê? Longe para onde? Simples, longe para a glória de Deus, longe para que o nome dele seja profetizado, destinado, apresentado, publicizado e glorifique o nome dele. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus você estiver, mais Cristo será visto em você.
Eu tô só começando, não estou pregando ainda. Mas eu só queria que você entendesse que o Espírito Santo é o combustível que acelera a nossa vida. E ele não só acelera, como ele também nos leva mais longe. Então veja, se eu preciso do Espírito Santo tanto assim, significa que para viver as outras 3 mensagens eu preciso muito mais. Entenda, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais poder, mais ousadia, mais coragem. Então se você tem problema para tomar decisões, você não precisa ter coragem, melhor, pressa para tomar decisão. Você precisa ter pressa para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou além. Quando você olha para a Bíblia, você vê perdão, claramente você vê a diferença de Pedro sem o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Quando você olha para a vida de Pedro, andando com Jesus durante 3 anos e meio, você conhece um homem. Mas depois de Atos capítulo 2, você vê um homem que você não entende quem ele é. Ele foge das expectativas. Eu vou ser mais específico. Fale para mim sobre Pedro. Quem Pedro é? Rapidamente. Pedro é vida louca, lembra? Pedro é temperamental, lembra? Pedro... Eu não vou falar tanto mal de Pedro. Eu sempre dou uma arregaçada com o Pedro. Talvez é porque eu sou muito parecido com o Pedro, olhando pelas perspectivas de impetuoso às vezes, de falar demais, de ser exagerado. Você viu o Pedro no The Chosen? O Pedro no The Chosen já anda assim, você viu? Ele é vida louca. Você consegue imaginar Pedro pregando para uma multidão? Você até consegue. Mas lembra que Pedro nega Jesus no final? Você lembra que Pedro é muito corajoso quando Jesus está do lado, mas Pedro quando está sozinho é estranho. Pedro quando Jesus está, ele é uma coisa. Quando Jesus não está, ele dá uma resetada no HD. Parece que ele volta. Ele se perde. Porque faltava alguma coisa no Pedro. Faltava alguma coisa dentro do Pedro. Pedro estava olhando, estava vendo, estava tocando, mas dentro dele faltava alguma coisa. Você conhece gente que é habilidosa, você conhece gente que tem habilidades e talentos, mas você olha de perto e diz, falta alguma coisa. Você já viu gente que sobe num palco para falar de Jesus, para cantar, whatever, seja lá o que for, é cheio de talento, mas nada acontece? Falta alguma coisa. Você já viu gente habilidosa, mas parece que não vai? Falta alguma coisa. E aí Pedro é esse homem. Pedro nega Jesus. Pedro tem os seus problemas de temperamento. Pedro é convicto, mas às vezes dá umas vaciladas. Ele fala para Jesus algo lindo, depois ele já fala para Jesus não ir para a cruz. Pedro oscila demais. Pedro dá muito trabalho. Pedro poderia ser demitido por justa causa se Jesus assim o quisesse. Mas Pedro está lá, ele tem os altos e baixos dele, mas ele está lá. Mas no final ele dá uma vacilada terrível. Ele nega Jesus. Ele basicamente diz, não, eu não andava com ele. Imagina, irmão, Pedro andou 3 anos e meio, tinha pouca foto dele com Jesus no Instagram. Pedro teve que apagar todo o histórico dele para poder dizer que ele não era. Aí lembra, Jesus encontra ele de novo na beirada da praia. Lembra disso? E ele estava tentando voltar a ser quem ele era antes. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo e só a história que alguém viveu ou só a história que alguém contou, a gente não consegue seguir o caminho de fato. A gente vai viver essa noite, vai achar lindo tudo que ouviu, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de nós, amanhã a gente esquece de tudo e desiste. Se o Espírito Santo de Deus não nos encher, amanhã a gente já não consegue ir além. Acaba. A gente olha para o objetivo e esquece de abastecer. E aqui eu preciso dizer para você uma parada interessante. Todo mundo quando vai abastecer, define o valor ou a capacidade. Quando você quer ir mais longe, você completa. Quando você quer ir perto e não tem tempo, mesmo tendo dinheiro, coloca pouco, porque você sabe que vai voltar. Só que na vida a gente nunca sabe o quanto precisamos para onde Ele quer nos levar.
Então, na dúvida, esteja cheio sempre. Como você não sabe o percurso de amanhã, esteja cheio agora. Como você não sabe o quanto vai precisar daqui a pouco, esteja cheio agora. Amém? Mas olha, o que acho interessante é olhar para Pedro e ver que o Pedro ainda é um garotão. Pedro ainda é um menino. Pedro ainda oscila demais. Pedro, poxa, andou com Jesus 3 anos e meio, era brother de Jesus, estava junto, viu tudo acontecer, negou Jesus. Aí Pedro nega Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita ao 3º dia. Irmão, acabei de falar que ele ressuscitou, só para não ficar chato. Glória a Deus, amém? No fim de costume, irmão, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Amém. Agora dá. Eu fico preocupado quando fala que ele ressuscitou. Já vi no The Chosen. Não, irmão, calma, a gente não se acostuma. 2 coisas que crente não se acostuma: ele está voltando. Não, quando a gente ouve, a gente fala: Maranata, a hora venceu Jesus. Amém, combinado. Ele está voltando. Ele ressuscitou. Tá vendo? Não dá para acostumar. Se o dia que você conseguir tratar isso como normalidade, você perdeu a essência da fé que carrega. Porque a nossa razão de estar aqui é por causa disso. Ele ressuscitou ao 3º dia, ele vive e ele voltará. Acabou. É isso que a gente está aqui, lindo. A nossa viva esperança é que ele voltará. E um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Estaremos com ele para sempre. Mas Pedro negou Jesus. Mas Jesus encontrou Pedro depois de ter ressuscitado ao 3º dia. Foi um teste, vocês reprovaram, viram? Mas então Pedro encontrou Jesus depois de 3 dias morto, ressuscitou. Encontrou Pedro, falou: Pedro, o que você está fazendo? Pedro pescou alguma coisa, tudo de novo como da primeira vez quando o havia encontrado. Resumindo a história, Pedro voltou a pescar porque Jesus mandou para o lado direito. Pescou 153 grandes peixes na primeira. Na segunda não tem a quantidade de peixe, porque Pedro já entendeu que não era mais sobre peixe, então nem parou para contar. Pedro segue para onde? Segue para o templo em Jerusalém, para guardar o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque Jesus havia dito que para viver o que precisariam estar cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo de número 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem o Pedro lá no meio. Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. A porta do templo se abre, tem uma aglomeração lá fora gigantesca, perguntando: o que aconteceu? Estão embriagados? Que loucura é essa? Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus para pessoas que não eram autoridades. Lá fora estão todas as autoridades agora. A única pessoa que você não espera que está reabilitado para aparecer e defender Jesus publicamente é o que acabou de negá-lo. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo é completamente diferente do Pedro que não tinha o Espírito Santo. Pedro sai lá fora, irmão. Irmão, é que numa coisa não anula a outra, irmão. Pedro deve ter saído com os peitinhos estufados, olhando para todo mundo dizendo: deixa eu explicar para vocês o que está rolando aqui. Pedro pregou a primeira palavra. Pedro foi o primeiro grande evangelista. A grande cruzada estava na porta para acontecer e o evangelista saiu lá de dentro. Ei, lindo, naquele dia 3.000 almas renderam o coração a Cristo e o confessaram como Salvador. Não, você não pegou. Dias atrás ele estava negando Jesus. Agora, cheio do Espírito Santo, está pregando para uma multidão. Aí você acha que acabou? Atos capítulo 3. Estavam indo para o templo na hora da oração. Pedro é maravilhoso, irmão. Tem um coxo na porta formosa dizendo: dá-me uma esmola, por favor. Pedro está vindo, Pedro está vindo, Pedro está vindo. Irmão, faz suspense, faz Pedro está vindo, Pedro está chegando. Pedro vai dar uma esmola para o coxo. Não, irmão, quem dava esmola era aquele que estava vazio. O que está cheio tem coisa a mais para dar. E o Pedro para na frente do coxo e diz: ei, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro,
Mas aquilo que temos, isso te damos. E tomando pela mão, disseram: levanta e anda. Vai melhorar. E levantando, colocaram os seus ombros debaixo dos ombros do coxo e esperaram os arteiros se firmar. E aquele que era coxo entrou dentro do templo, saltando e pulando de alegria. E os que estavam dentro diziam: quem é esse? Não era aquele que estava sentado à porta pedindo esmolas? Entenda, tem coisas na vida que são lindas de se ouvir, mas nós só conseguiremos viver se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. 10 amém. Eu vou falar de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir viver se a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui começa o problema e eu termino com o problema e você resolve como quiser. Jeremias, Deus diz para Jeremias: desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar obras que um oleiro está fazendo. Um vaso. Isso aqui é eu fazendo um vaso. A perna bate, gira a roda e o vaso é feito. Molha a mão, faz o vaso. Você, fala eu. Era barro, caído no chão, não tinha valor para nada e nem para ninguém, mas agora está na mão do oleiro. Calma. Aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Aí o oleiro jogou fora? Não, fez de novo. E aqui agora o vaso está pronto. Mas aqui está um negócio. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas a gente quer ser um vaso de qualquer jeito. Oh, que dó. Eu poderia dizer: o Espírito Santo vai te encher, mas eu vou estar ocultando a parte de que o vaso precisa estar pronto para receber o Espírito Santo de Deus. Como eu vou melhorar? Vamos lá. Tem pedrinha no vaso, aí tem que tirar a pedra, porque senão o vaso racha quando for para o forno e nunca estará pronto para ser cheio. Vamos dar nome para as pedras? Uma pedra, fofoqueiro, meu Deus. Não rimam, é sério. Tem gente fofoca da vida de todo mundo e diz: eu sou cheio do Espírito Santo. Oh my God. O Espírito Santo não vai encher porque ele não divide o espaço com ninguém. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas está de mal com Deus e o mundo. Eu não falo com fulano de tal, eu não perdoo fulano de tal. Então deixa eu te falar, lindo. Se para ser cheio o vaso tem que estar pronto para receber, o teu vaso está quebrado, rachado, cheio de fissura. Então se para viver as 3 mensagens precisa ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo antes de tentar fazer qualquer coisa é deixar o oleiro consertar o vaso. Talvez o que a gente não entende é que Jesus passou 3 anos e meio preparando o vaso. Ele passou 3 anos e meio preparando o vaso. Olha tudo que eu faço, olha quem eu sou, A gente não precisa 3 anos e meio. A gente só precisa dizer: oleiro, toma conta do vaso, faz tudo de novo se necessário. Se tiver fissura, tampa a fissura. Se tiver quebrado, refaz. Mas o Espírito Santo de Deus não vai encher você enquanto o teu coração estiver dividido, enquanto você acha que cabe outra coisa dentro de você junto com a presença de Deus. Pronto, falei, estou leve. E é isso. Eu vou ser mais claro e prometo que vou. Eu não sei, estou meio pesadinho agora. É porque me irrita um pouco esses vasos, sabe? Quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem um monte de compartimento para as outras coisas. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem coisa que não consegue resolver e não deixa Jesus resolver. O Espírito Santo já te convenceu, ele já falou para você onde está o problema, mas você está lá: não, estou bem assim. Eu tenho uma raiva de gente que fala isso. A vida está toda destruída. Ele: não, estou bem. Mas vai perdoar? Vou perdoar nada. A pessoa fez o mal, ela merece. Aí a pessoa já está vivendo a melhor fase da vida dela, já foi cheia do Espírito Santo, já se arrependeu, já está em outro nível. Você está assim: não, eu que estou certo. Você está todo rachado, bebê.
Então eu poderia dizer para você hoje de maneira, sabe, olha, o Espírito Santo vai encher você, mas ele não vai. Ele não vai, desculpa, mas ele não vai. O Espírito Santo, ele é santo pela sua própria essência. Ele não divide espaço com ninguém. Tudo bem, você pode estar na mão do oleiro e ainda está cheio de problema para resolver, mas para ser cheio de fato, de verdade, você vai precisar deixar que o oleiro tire tudo aquilo que te incomoda e que atrapalha você. Eu vou ser mais claro, não dá para ser cheio do Espírito Santo vivendo meio evangelho. Você sempre vai estar um pouco capenga, sempre vai estar faltando alguma coisa. Então entenda, ou você deixa Jesus completar a obra dentro de você, ou você deixa Cristo trabalhar dentro de você e tirar tudo aquilo que impede. E aí, meu lindo, se prepare, porque quando o Espírito Santo de Deus entrar em você, você vai ser completamente diferente da versão anterior. Você vai ser corajoso, você vai ser ousado. E aí fica fácil viver tudo o que eu disse. Você vai ser corajoso para tomar decisão difícil. Você vai ser ousado para viver milagres extraordinários. Você vai ser consciente para obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Deus fala, o Espírito Santo te convence. Bora, vai para cima, voa. Entendeu? Mas eu preciso ser sincero. Esse é uma mentoria de vida, esse é o objetivo. Não adianta. Está cheio de B.O. para resolver? Resolve. Deixa Jesus te convencer. Deixa o Espírito Santo te convencer melhor para isso, sabe? Eu não sei se você compreende o que eu estou dizendo, mas tem gente que quer ser antes de fato viver aquilo que precisa. Você conhece uma parte e acha que já sabe de tudo. Então a palavra é só isso, deixa o oleiro consertar o vaso. Porque se para encher de combustível a gente precisa estar bem de fato, então deixa o oleiro terminar o trabalho. E eu preciso dar só mais um detalhe. É que o vaso, quando achar que está pronto, vai descobrir que ainda não está. Vai ter cara de vaso, cheiro de vaso, jeito de vaso, mas tem uma última parte do processo que é o forno de fogo. Então tá difícil, não tá? Eu queria pregar outra coisa. Vamos mudar a mensagem? Nossa, vocês estão com carinha de glúteo olhando assim, sério, mais uma coisa ainda? Sério, não custava? Mais uma coisa? Mais uma coisa. Qual? O fogo. É porque antes de queimar por dentro, ele queima por fora. Antes de encher você, ele vai tirar todas as imperfeições. Ele vai tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. Ele vai tirar coisas que você achava que precisava e na verdade não precisou nunca. Ele vai fazer você ser liberto de vícios. Ele vai ser... Amém, vou parar. Aí você sai do forno. Aí Atos 2 se torna a realidade da sua vida. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Depois que você conhecer o Espírito Santo de verdade, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Nunca mais você vai se acostumar a viver longe dele, porque a presença dele muda todas as coisas. Eu quero declarar que você vai ter experiências assim, de entrar dentro do seu carro e a presença do Espírito Santo estiver dentro com você naquele carro. Não vai ter louvor alto, não vai ter pregação rolando, mas você vai sentir uma glória de Deus dentro do seu carro que vai tomar todo o ambiente. Eu quero declarar que você vai chegar na sua casa cheio do Espírito Santo de Deus, e a tua família não vai saber absolutamente nada do que você fez, da onde você veio, da onde você saiu, mas vão sentir uma parada absurda em você e vão dizer: o que que é? O que que você está diferente? O que foi que aconteceu com você? E você vai dizer: é Ele. É Ele, o Espírito Santo de Deus, é Ele. É um amigo, é um amigo, é um amigo. E eu poderia
gravar agora 5 horas a fio dizendo sobre o que Ele é. Ele é consolador, Ele é aquele que nos convence, Ele é aquele que nos constrange. Enquanto o mal, ele nos envergonha e leva a gente para longe de Jesus, quando a gente peca, o Espírito Santo nos leva para perto dele. Ele nos constrange em amor, Ele não nos acusa, Ele nos convence. Ele é amigo, Ele é aquele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. É aquele que, quando não sabemos o que falar, Ele completa as nossas palavras. Eu me lembro de uma aula de escola dominical onde o professor dizia que o Espírito Santo é o Paracletos, uma figura de um advogado, de que quando o aluno, que era eu, ouvindo assim, impactado porque estava estudando para ser advogado, eu entendia que havia um limite da procuração do advogado para falar em nome do cliente, mas o Espírito Santo, ele não precisa dessa procuração, ele não tem limite naquilo que ele faz, no sentido de que quando eu não sei o que falo, não consigo me defender, a Bíblia diz que Ele completa aquilo que eu não sei falar ao Pai. Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele se envolve tanto que Ele sente o que você sente, Ele chora pelo que você chora, Ele se envolve aonde você se envolve, e nunca mais você estará sozinho. Eu não sei se eu estou colocando desejo dentro de você, mas se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, conserta o vaso urgente, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, eu amo o Senhor, eu amo a Tua palavra, eu amo tudo que o Senhor fez na cruz, e obrigado por ter colocado o Espírito Santo na minha vida, porque quando eu quero esquecer, Ele me lembra. Quando eu começo a achar que as coisas são normal, Ele me lembra que é milagre que eu estou vivendo. Obrigado porque quando eu preciso de uma palavra, é Ele que coloca no meu coração. Obrigado porque a autoridade que eu carrego não é humana, não é baseada em quem eu sou, mas na presença do Espírito de Deus que está sobre mim. Obrigado, Jesus. Senhor, que haja um desejo incandescente no coração dos Teus filhos, para que a Tua presença os encha de maneira sobrenatural, para que o Teu Espírito Santo desça de uma maneira única, que nunca mais consigam viver na ausência do Teu Espírito Santo, Jesus. Nós cremos e declaramos com toda a nossa vida e o nosso coração, que é isso que queremos, Pai. É o combustível que nos alimenta, é o combustível que nos leva para mais longe e para mais perto de Ti ao mesmo tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou o Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor cumpriu o que nos prometeu. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo, Consolador, amigo presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida, mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente. Fala, meu lindo, minha linda. Olha, nós estamos na série Vida em Ordem,
Essa é a segunda mensagem. Nós estamos em Curitiba, Paraná. Eu tenho uma palavra de Jesus para o teu coração. Uma palavra que vai ser, em nome de Jesus, como um refrigério no meio da tempestade que você pode estar vivendo. Ou talvez nem é toda essa tempestade que você imagina. É os seus olhos que estão enxergando de maneira errada. Antes da gente ir para a mensagem, antes da gente entrar no vídeo, eu gosto... A gente combinou aqui com as pessoas, a gente combinou. Irmão, curte o vídeo, nem que seja por dó, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha. Por quê? Porque o vídeo vai mais longe. E quanto mais pessoas assistirem, melhor. Mais milagres acontecem, mais pessoas alcançadas. E é sobre isso. Então, curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. Amém? Vamos pro vídeo. Ah, Jesus lindo. Um texto de Salmos de número 9, versículo de número 10. Salmos de número 9, versículo de número 10 diz o seguinte: e aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti. Eu vou ler de novo para você. Aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti. Aleluia. Porque tu, Senhor, não abandona aqueles que te buscam. Aleluia. Ele não abandona ninguém. Ele é fiel. Ponto. Só que eu preciso abrir o meu coração com você. Eu sou um pouco fofoqueiro, e eu confesso, pelo menos. Mas eu sou um fofoqueiro que não consegue guardar alguns tipos de segredos. E por exemplo, é eu que não dormi. Esses dias atrás aí, apareceu uma oportunidade de um negócio, e aquilo, irmão, entrou na minha mente de um jeito, e um aperto no peito, e uma dor de cabeça, e uma vontade de fazer confusão. Eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo comigo. Eu estava extremamente ansioso. Eu prego sobre isso, olha que coisa. Eu falo para as pessoas: olha, não seja ansioso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque estejais ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes vossas petições sejam conhecidas perante o Pai. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. E eu estava assim, quase morrendo. E eu não dormi direito a noite toda. E vira para um lado, vira para o outro. E aí a Paula do meu lado. E ela roncava também de vez em quando. Talvez, não vamos falar tudo. E tudo me irritava. E eu tô pensando assim, pronto, meu Deus do céu, minha vida acabou, e não vai acontecer, meu Deus. E a ansiedade, ela começa a maximizar as coisas. Meu Deus, eu vou perder, e é um negócio da minha vida, e se eu não fazer, nunca mais vai ter. E oh meu Deus, o céu, a vida é um azar. Aí acordei de manhã, dormi muito mal aquela noite. Acordei de manhã ruim. E aí, irmão, eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Aí eu fiz um negócio. Eu falei para minha família, falei assim, preciso confessar para vocês o que eu sinto. Eu quero um negócio lá. Depois eu falo para vocês, não dá para fofocar tudo também. Porque eu tava assim, falava para as pessoas assim, não sei, se der tudo bem, se não der também não dá nada não. Aí no outro dia eu acordei e falei assim, eu preciso falar. Eu quero.
Não é assim, se der, deu. Não, eu quero. Eu quero. Aí a minha mãe falou assim: maninho, do jeitinho dela, fala para Jesus. Então é assim que funciona? Irmão, que absurdo, não é verdade? Aí eu peguei, fui pro meu quarto, dobrei o meu joelhinho e falei: Jesus, eu sei que o Senhor está sabendo de tudo desde ontem, mas eu preciso te falar um negócio, Jesus. Eu quero. E se o Senhor vai fazer ou não, me importa, porque eu quero. E se for da tua vontade, Senhor, eu quero muito. E se não for, Senhor, tenta dar uma olhadinha da minha perspectiva. Mas, irmão, eu abri o meu coração para Jesus e falei a verdade. Resumindo, levantei daquela oração levezinho, ficou tudo ali. E aí eu saí pronto para pregar essa mensagem para você. Descobri uma coisa: a gente é ansioso. E a gente vai ser sempre ansioso. Sério. Deixa eu dar uma palavra de Jesus para você. Você sempre vai ser. Porque a ansiedade é distração. Ansiedade é distração. Quando eu paro de olhar para Jesus, quando eu tiro a minha confiança dele, quando eu paro de crer que o controle de tudo está nas mãos dele e que nada governa mais do que o poder que há nele, eu me distraio. E quando eu me distraio, a ansiedade se apodera de mim. Lindo. Por isso que o texto de Salmos é extremamente pontual. Olhe para o Senhor, porque os que olham para Ele e o conhecem depositam a sua confiança nele. Irmão, simples de resolver a vida da gente. Não é curar a ansiedade, simplesmente é conhecer Jesus. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu posso descansar. Quanto mais eu me entrego, mais eu confio, mais a minha vida vai aliviando, mais as minhas cargas são aliviadas, porque é Ele que cuida de tudo. Tudo está nas mãos dele, tudo Ele governa. Qual é o problema? Nós não olhamos para Ele mais. Eu ouvi uma frase esses dias de uma matéria que saiu num jornal, o The Guardian, dizendo que essa é a estação nova dos ansiosos do mundo. Nunca se viu uma geração tão ansiosa. E a razão é clara: quanto menos sobre Jesus a gente tiver, quanto menos Deus na vida a gente tiver, mais ansioso a gente vai se tornar. Porque a ansiedade é o medo do incerto. Mas para quem tem Jesus não existe incerteza. O futuro já está preparado. O plano é perfeito e Ele está no governo. Ele já está no amanhã. Ele perdoa o nosso passado, estabelece o nosso presente e já está nos esperando no nosso amanhã. Tudo que você precisa saber já está nele. Tudo está preparado, tudo está pronto. E Ele é o único autor da história que conhece o fim antes de começar a escrever o começo. Se eu confio nele, eu não tenho no que temer. Sabe, eu recebo perguntas que provavelmente você recebe. Como vai ser o seu futuro? Ontem, a moça que estava me atendendo falou assim: Dave, o que você imagina sobre o teu futuro? E essa é uma pergunta que nós estamos repetidamente ouvindo e fazendo. O que você vai ser daqui 5 anos? Tem aquelas palestras que falam que você é uma máquina de vencer, que fala projete para que 10 anos. O que você vai ser daqui 10 anos? Irmão, aí você começa a olhar o que você está vivendo agora. Você vai dando uma piorada, vai dando uma tristeza. Você fala assim: Jesus, há 10 anos atrás eu estava, acho que no mesmo lugar até que eu estou agora. Então, irmão, isso vai dando uma coisa ruim na gente.
Isso é uma pressão que o mundo coloca, que as coisas colocam. Então a gente sim é a geração mais ansiosa. Só que o problema não é a ansiedade só. O problema é o que a ansiedade gera. O problema é o que vem depois. E eu não estou falando de algo que não sei. Eu estou falando de algo que quando eu abro as minhas redes sociais, quando eu abro o meu direct, ou quando alguém me encontra, é o que eu escuto. Síndrome do pânico, depressão, pessoas angustiadas, pessoas amargas, não estão mais vivendo, estão sobrevivendo. Não estão no passado, não estão no presente, não estão no futuro. Estão em lugar nenhum, estão num limbo da vida, tentando imaginar, tentando explicar, tentando confabular o que vai ser. Então não vivem nada, vazias no tempo. E é por isso que os hospitais psiquiátricos lotam. E é por isso que todas essas doenças psicossomáticas aumentam cada dia mais. O meu conselho para você não é deixa de ser ansioso, porque isso é difícil. Agora é conheça Jesus. Conheça Ele de verdade, olhe para Ele de verdade. Quando você conhece Jesus, o teu coração começa a ficar mais leve, a tua vida começa a ficar mais leve, o teu coração desacelera, porque quando você conhece Ele, você deposita as confianças que você tem todas nele. Oh, lindo, eu vou te falar uma coisa. Se tem algo que é satisfatório na vida, é orar e descansar. Se tem algo que é libertador para nossa alma, é saber que diferente dos que não creem, a gente tem uma viva esperança inabalável chamada Jesus. Ai, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Nós temos uma viva esperança chamada Jesus. E aí, irmão, eu fiquei com vergonha no dia, sabe? Fiquei com vergonha porque daí eu olhei porque eu estava fazendo, o jeito que eu estava. E quem está ansioso a gente conhece na fala, irmão. Quem é ansioso diz que no dia que está ansioso que não está ansioso. Você está ansioso? Não. Quem está ansioso, no dia que está ansioso, não reconhece. Ele diz, não, está tudo certo, está tudo sob controle. Imagina, que é isso? Vai dar tudo certo. Oh, imagina. Mas aqui dentro está coração apertado. Irmão, eu estava assim, eu dizia para as pessoas, não, tanto faz, se der certo, Deus, se der Deus. Não, imagina, que é isso? A gente tem que ser sincero com o que a gente está sentindo. Então quem que tá? É ser sincero no lugar certo. E aqui mora uma coisa maravilhosa. A minha mãe só fez isso aqui, ó. Olha para o lugar certo. Eu estava olhando só na direção daquele negócio, eu estava olhando só ali, e eu estava esquecendo onde eu estava, o que Deus já tinha me dado, que se não der certo aquilo, está tudo certo, está tudo perfeito já, é só um acréscimo, está tudo bem. Mas daí que tá, a ansiedade distrai a gente. A ansiedade faz a gente parar de olhar para tudo e olhar só para uma coisa que nem existe. E essa é a loucura. A gente começa a sacrificar o presente por algo que no futuro não está pronto, porque é o futuro. Você entende que loucura? Tem gente que perde a família por algo que não existe. Tem gente que abandona filhos por algo que não existe. Tem gente que troca casamento por algo que não existe. Tem gente que perde tudo na vida porque está preso em algo que nem real é. E olha que tristeza que é a vida de alguém que descobre no final de tudo que o que precisava já estava nas suas mãos. E olha que triste que é descobrir que a nossa ansiedade atrasou ao invés de acelerar. Porque na nossa cabeça, quando a gente está nesses momentos da vida, as coisas vão acontecer para ontem. E a gente descobre que não, Deus é um Deus que respeita processos. E Deus faz pouco a pouco. Conhecer Jesus é a chave. Eu vou falar de novo, tá bom?
Conhecer Jesus é a chave. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Lindo. Para você que está ansioso, preocupado, coração acelerado, olhe para Jesus. Quando olhamos para Ele, confiamos nele e descobrimos quem Ele é. Ele é maravilhoso. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Ele não mente, Ele não se esquece, Ele não abandona, Ele não vira as costas. Se você fala com Ele, Ele ouve e te responde. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e nunca vai mudar. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Então, não temos o que temer. A palavra é: não temos o que temer. Levantei os meus joelhos daquela oração, fui para a cozinha da minha casa, falei para ele, falei para Jesus, falei a verdade. Eu quero, mas Deus vai fazer na hora certa e no tempo certo. Acabou. Dá vontade de dar uma ressuscitadinha de vez em quando? Dá. Mas daí eu casei com ela. Isso é importante. A gente precisa de pessoas que nos cercam, que sejam conscientes do Deus que a gente serve, que olham para nós e diz: confia nele. É bom quando alguém que a gente não espera dar uma do meio de nós, fala: que isso? Você não é aquele menino que fala uns vídeos bonitinhos pregando sobre Jesus? Confia nele você também. Ei, linda, lindo, confia nele e descansa. O mundo seria diferente, escute isso, se Jesus fosse unanimidade. Vou explicar. Se todas as vezes que o nosso coração apertasse, ao invés da gente desabafar na internet, a gente dobrasse os joelhos na presença dele. O mundo seria diferente se todas as vezes que o calo apertasse, ao invés da gente murmurar, reclamar, a gente dobrasse os joelhos e dissesse para Jesus o que a gente está sentindo. Eu vou melhorar. O mundo seria diferente se todas as vezes que a gente ficasse ansioso, ao invés de a gente procurar em tudo, procurasse no lugar certo. Seria bem diferente. Tão lindo. Ansiedade não é falta de Jesus, é distração. Porque quem olha para Jesus ainda é ansioso, mas a ansiedade é transformada em tranquilidade. Meu coração, eu sou o mesmo, irmão. Eu sou igualzinho. Tenho uma vontade de ficar ansioso todo dia. Normal. Agora, meu olhinho sempre tem que estar nele. A Bíblia diz que quando Pedro tirou os olhos dele, ele naufragou. Mas se ele está olhando para Jesus, ele caminha por cima das águas. Meu lindo, você quer viver uma vida plena e satisfeita no Senhor? Olhe para Ele. Eu sei que eu preciso ser bem prático, porque eu sei para quem eu falo. Então eu vou ser bem prático. Bem prático. Na vida, todos os dias a gente vai ter um motivo para ficar ansioso. Todos os dias. Todos os dias alguém vai dizer assim: tem um negócio para te contar. Irmão, isso é nojento, dá vontade de morrer. Fala assim: pelo amor de Deus, conta logo, eu não aguento mais. Quer ver se você tiver com um passadinho sujo, escondido, e alguém fala assim: preciso falar um negócio contigo. Tem como falar logo? Daí a pessoa fala: só pessoalmente, terça-feira. Irmão, é sábado. Nunca mais chega terça-feira. Se eu tô acelerado, e você fala assim: oh meu Deus do céu, e alguém descobriu alguma coisa minha. E aí você chega na terça-feira, você fala assim: pelo amor de Deus, fala que eu não tô aguentando mais. Aí a pessoa fala assim:
Então, eu comprei um carro. Aí você fala assim, vira uma luz no telefone. A ansiedade, ela é assim, é nas pequenas coisas. Todos os dias a gente é forçado a ter algum tipo de ansiedade. Todo dia. Agora, o que importa? Importa é quando eu sei o que me afeta. É conhecer o coração, é saber quem precisa. Sabe, é por isso que processos são importantes. É por isso que quando Deus coloca em processos, isso é muito importante. Eu entendi algo no Senhor. O processo não é para Deus nos conhecer ou nos testar. O processo é para a gente se conhecer. O processo é para a gente saber aonde estão os nossos calcanhares de Aquiles. Sabe, o que nos fere, o que nos provoca. É ali, é por isso que serve o processo. O processo acusa o ponto fraco. O processo mostra onde eu preciso melhorar. Então eu sei aonde eu preciso melhorar. Meu lindo, é para isso que o processo serve. Saber aonde dói. A ansiedade é igual. O que me deixa aflito. Vou ser bem claro com você, como a transparente. Eu tenho esse negócio chamado TDAH. Tem mais doidinho aí junto. Irmão, é uma loucura na minha cabeça. Falei para minha esposa essa semana. Eu ficava ansioso porque eu tinha que preparar as mensagens, irmão. Quem diz que eu consigo? É um trabalho para uma mensagem 3 dias. Por quê? Porque eu sento, passarinho voa, eu falo, olha o passarinho. E quando eu vejo, eu estou procurando o ninho do passarinho, estou subindo na árvore onde ele mora. E é assim. Eu fui para terminar as mensagens agora, ontem, num chalezinho que a gente alugou lá. E aí eu cheguei lá, eu só tinha um negócio: colocar a bundinha na cadeira, abrir o meu caderninho, a minha Bíblia e terminar. Eu fiz isso por 10 minutos. Aí eu olhei para fora, olha as folhas. Vou tirar essas folhas dali porque tá sujo. E comecei a fazer faxina. Liguei pra Paula, eu falei assim: Paula, tem que trocar mandar a mulher lavar aqui o negócio da capa do sofá que tá tudo embolorado. Ela deixou dentro do negócio do fogo. Aí eu olhei pro negócio do fogo e falei: vou fazer uma fogueira. Irmão, eu fiz uma fogueira. E aí tem outra mensagem da fogueira que eu conto pra vocês depois. Só sei de uma coisa: do 100%, 10% daquele dia eu consegui fazer o que eu queria fazer de verdade. Sabe o único lugar que eu não tenho TDAH? Eu vou ser bem específico com você. O único lugar que eu não tenho isso é quando eu estou fazendo algo para a glória dele, quando eu estou trabalhando para ele. Aqui eu não desconcentro, não perco o fio da meada, não esqueço, não olho para nada, olho só para ele. Na vida é igual. Enquanto eu estou olhando só para ele, a minha atenção não se perde, o meu coração não vai para outro lugar. Nada me assombra, nada me tira a paz, nada me rouba, nada me tira do centro, se ele for o alvo da minha atenção. Simples de resolver. Quando olhamos para Jesus e somente para ele, nada na vida tem o poder de nos distrair a ponto de tirar a nossa paz. Irmão, só tem a paz roubada quem está olhando para o lugar errado, quem está confiando na pesquisa errada, quem está olhando para os dados que não são reais. Porque na vida com Jesus, nenhuma pesquisa é respeitada, nenhum diagnóstico serve. Tudo que ele faz é maior, melhor, superior, poderoso, transcende, é incomparável, não tem como comprovar. É muito simples. E aí eu volto o que eu e minha esposa dizemos sempre quando estamos ansiosos ou tentando fazer algum plano: Deus vai fazer algo tão absurdo que quando acontecer a gente vai ficar com vergonha dos planos que havíamos feito. Ponto. Deus sempre faz mais. Fala para quem está perto de você, ser ansioso, fala assim: ei,
Deus sempre faz mais. Deus vai além do que você pensa. Deus vai além do que você planejou. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar atribulado. Ele sempre vai além, e o que Ele faz é surpreendente. E agora eu consigo entender quando Pedro diz, sabe, quando 1 Pedro 5 diz: lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. Lança sobre Ele, Ele está cuidando de tudo. Aí eu entendo o Salmo 37, verso 5: descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho, que tudo Ele fará. Tudo que você precisa, tudo que é necessário está nele. Você não tem motivo nem razão para estar ansioso. O Deus que você serve está no controle de tudo. Está tudo nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Portanto, não há o que fazer, apenas confiar e descansar. Diga comigo: confiar e descansar. Descansar. Ponto. Daqui uns dias eu conto a novidade para vocês. Mas se não acontecer, pouco a pouco, para que os teus inimigos não se aumentem no campo, processo por processo, etapa por etapa, confia, descansa. Jesus, muito obrigado. Tu és o refrigério para nossa alma. Tu és a paz que governa o nosso coração, que invade a nossa mente e traz calmaria sobre a nossa casa. Jesus, invade agora os lares, invade agora corações, Jesus, com a paz que excede todo entendimento. E guarda o coração aflito dos filhos que estão angustiados pelo que ainda não é real, por aquilo que ainda não aconteceu. Jesus lindo, príncipe da paz, acalma o nosso coração, Jesus. Assim como o Senhor fez comigo naquela manhã, como uma brisa suave no dia de tempestade, quando termina, o Senhor invadiu o meu quarto, trouxe paz para o meu coração, e essa paz está aqui agora. Jesus, invade os corações, em nome de Jesus. Amém.